Amigos do Cast FC, vamos falar a respeito desse duelo do Horizonte com o Santa Cruz. O Santa Cruz jogando fora de casa precisa vencer, precisa da vitória. Já encara uma sequência de 3 partidas sem vencer, com a derrota do Central e os 2 empates que se seguiram, contra o América e Santa Cruz. Vamos falar muito a respeito deste duelo, te mostrar escalações, desfalques, arbitragem. Já deixa teu like, já deixa teu joinha. Se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve no Cast FC. Batemos a casa dos 118 mil inscritos. Vamos rumo aos 150. Você aí é responsável e nos faz crescer cada vez mais. Muito obrigado. Se puder, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho, seja membro do Cast FC a partir de R$ 4,99. Fique muito à vontade se você quer ser geral, arquibancada, camarote. Chega junto com a gente. Amigos, é um jogo muito importante. Faltando 2 rodadas apenas para terminar a fase de classificação. Santa enfrenta o Horizonte, depois o 13 no Arruda, agora o Horizonte fora de casa no PV. Então o Santa precisa vencer porque o Central tá ali, coladinho com o mesmo número de pontos e um gol a menos de saldo. E o Central joga com o Souza em casa. Antes de passar escalações, eu quero falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tem QR Code na tela, link na descrição do vídeo. Aposte no ritmo dos craques. betnacional.bet.br. Para você que tem mais de 18 anos e muita responsabilidade, a Unibra tá te esperando. Olha aqui, tem QR Code, tem link na descrição do vídeo, vai direto lá para a página da Unibra, se inscreve no vestibular 2025.2, você vai ter acesso a mais de 60 laboratórios que estão à tua disposição desde o primeiro período e é um programa super bacana de intercâmbio. Se você pensa em estudar fora, faça a Unibra, faça a melhor. Olha, uma semana agitada como tem sido sempre no Arruda, menos mal porque o presidente Bruno Rodrigues confirmou via assessoria de imprensa que quitou os salários com os jogadores. Ele escreveu exatamente isso aqui, que eu vou passar para vocês. Uma semana que foi agitada também em relação à saída do Vinícius Diniz, que era um dos investidores da SAF do Santa Cruz. Tudo isso acontecendo e o Santa em meio à Série D do Campeonato Brasileiro nessa reta de definições, até porque o Santa precisa chegar bem na fase do mata-mata. O presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, informa que a parcela ajustada para hoje, no caso sexta-feira, foi quitada com os atletas. Essa foi a mensagem que toda a imprensa recebeu em relação a salários. Claro que tem esse burburinho de SAF, tem questões envolvendo SAF, saída do Diniz, que seria o cara do futebol, foi ele que levou o Marcelo Cabo, que levou o Thiago Galhardo e que levou o goleiro Felipe Alves. O Santa nesses 3 jogos sem vencer, é a sequência que se iguala em jogos oficiais àquela que o Santa teve ainda no Campeonato Pernambucano, quando empatou em 0-0 com o Maguari, foi para a semifinal com o Sport, perdeu a primeira de 2-0 e perdeu a segunda de 1-0 para o Leão da Ilha na semifinal e parou ali o Santa na semifinal do Campeonato Pernambucano. Já igualou em jogos oficiais essa marca de 3 jogos sem vencer. Vamos para as prováveis escalações. Eu vou passar rapidinho aqui a escalação do Horizonte, que está em 4º lugar, o Horizonte. Neste momento que a gente está gravando esse vídeo, o Horizonte é o 4º colocado. E é muito importante, inclusive, que o Santa consiga vencer esse jogo. Porque o Santa já está garantido na outra fase, mas assim, precisa chegar forte na segunda fase. Pode ser este o jogo da retomada, porque como eu disse, o próximo jogo será no estádio do Arruda, o jogo contra o 13, o jogo de despedida da Série D, da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro para o tricolor do Arruda. Deixa eu falar aqui para vocês. Esse time do Horizonte deve ir com Frank, Dieguinho, Igor Ribeiro, Gabriel Cardoso e Rafinha, César Sampaio, Claudivan, Cleiton, Leozinho, Pentecoste e Vanderlan. O técnico é o Adriano Albino. O Horizonte não é mais aquele, que levou 4-0 para o Santa Cruz no Arruda, perdeu de 4-0 para o Santa, não é mais aquele. É um time que se ajustou. Como eu falei, no momento da gravação deste vídeo,
está na quarta colocação, porque o Ferroviário vai enfrentar o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, então ele vai perder pelo menos uma posição aí, podendo perder duas até, porque se os times empatarem, o Horizonte cai para sexto lugar, Ferroviário fica com 15, Santa com 15 de Natal. Então assim, não é mais aquele time bobo não é mais aquele time desmantelado que o Santa pegou lá na primeira fase. É bom ficar atento com isso. O Tricolor segue sem o Israel, seu principal escape, seu principal jogador pelo lado direito. No último jogo, o Marcelo Cabo colocou o João Pedro em campo, só que o João Pedro foi mal, não jogou bem. Eu não acredito que ele vai repetir essa formação com o João. Se ele quiser dar sequência, sim. Mas pela atuação do João Pedro, acho que ele não vai repetir essa formação, não. Acho que deve ir com este time. Felipe Alves, Totti, apesar de tudo que aconteceu, porque o Totti não foi bem, mas Totti deve ser mantido. Eurico, Matheus Vinícius e Natan, Gabriel Galhardo e Balotelli. Como eu disse, João Pedro jogou de meia no último jogo, mas o William Júnior deve voltar. Eu vou dizer para vocês, eu até faria uma coisa mais ousada aí. Colocaria o Lucas Bessa, que é um volante canhoto, que sai bem pro jogo, daria uma oportunidade para ele. Mas o cabo é complicado, né? Já perdeu o Matheus Melo, porque não coloca o cara para jogar. Matheus foi pro Maringá. E agora meia mesmo de origem, William Júnior e João Pedro. E o ataque com Giovani, Thiaguinho e Thiago Galhardo, até a grande questão, o Galhardo poderia jogar como um 10, mas quem entraria? O Viniora se machucou no jogo passado, teria quem para entrar de 9 aí? Não tem, né? Que no banco passado, do jogo passado, ele levou quem? Pedro Henrique, Renato, ponta, Viniora, que talvez pudesse ocupar essa função aí de 9. Como é um jogo fora de casa, até valeria, né, esse teste, mas enfim, acho que ele não deve mudar muita coisa, não. Deixa eu falar para vocês também da arbitragem. A arbitragem da partida, a CBF já adotou árbitros de fora do estado, né, diferentemente de quando era no início da Série D. A arbitragem será sergipana. Marcel Felipe, bom nome, hein? Marcel Felipe Santos Martins, Rodrigo Guimarães Pereira e Vanessa Santos Azevedo. É o trio de Sergipe. Na reserva, o Renato Pinheiro, lá do Ceará. Trio de arbitragem, escalações. Lembrando que o Santa não tem Matheus Melo. Lembrando que o Santa também não tem Israel, que continua fora. Mesmo com essas dificuldades de elenco, de jogador, de time, o Santa precisa vencer. O Santa precisa retomar o caminho das vitórias, senão corre o risco de viver uma sequência de 4 jogos sem vitória. Nas últimas 5 partidas, o Santa só venceu uma, gente. Só tem uma vitória. Então, é um momento de alerta no Arruda. Santa vem de derrota para o Ferroviário, vitória contra o Souza, derrota para o Central, empate para o América e empate para o Santa de Natal. É momento de alerta, sim. É momento de subir a atenção, o nível de concentração para que o Tricolor volte a vencer. É isso, meu povo. No Cast FC tem pré-jogo ao vivo, tem narração e tem pós. Se liga.